Olá, eu sou a Lucinda e este é o canal Buscando Luz. A Epístola aos Hebreus tem cerca de 3 capítulos que fazem referência a um Melquisedeque. E se não tivéssemos estes capítulos a dar-lhe esta importância, quase que nos passava despercebido a referência no episódio com Abraão. E o autor de Hebreus diz: sendo por Deus chamado sumo sacerdote, refere-se a Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. O autor de Hebreus tinha recebido uma revelação acerca deste Melquisedeque, que era difícil para ele de explicar, porque os destinatários da carta se tinham tornado tardios em ouvir e não tinham crescido espiritualmente. E diz o autor de Hebreus: porque já devendo ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, o ensino sobre batismos e imposição de mãos e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Havia aqui um conjunto de doutrinas que o autor de Hebreus considerava que eram base para a vida cristã, mas eram ensinadas às crianças espirituais e, supostamente, a pessoa que se converte deveria depois crescer para outros assuntos, noutras áreas. Ele diz que aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra. Ou seja, à medida que a pessoa se torna mais experiente na palavra, mais conhecedora da palavra de Deus, ela vai crescendo e vai conseguindo discernir outros assuntos para além destes assuntos base. Outra característica do adulto espiritual é que sabe discernir o bem do mal e consegue perceber quando algo é contrário à palavra. É isso que distingue o que é pecado do que não é pecado. É quando nós estamos a praticar algo contrário à palavra de Deus. Por isso o termo grego é interessante porque é anomia, significa nomos é lei, anomia é contrário à lei de Deus, no seu sentido geral. Há quem interprete esta passagem de forma errada, dizendo que estes rudimentos, estes batismos, estes ensinos sobre fé, sobre a ressurreição, que já não são para nós hoje, que eram para os judeus, que eram os rudimentos aplicados somente aos judeus. Mas não é isto que o autor de Hebreus disse. O autor de Hebreus diz que a criança espiritual recebe estes ensinamentos, que são rudimentos e são leite. Qual é a criança que nasce e começa logo a comer picanha e outras coisas semelhantes? Ou feijoada? A criança nasce e precisa de leite. Então estas doutrinas, como a fé, os batismos, a ressurreição dos mortos, são doutrinas, imposição de mãos, são doutrinas que são base para a nossa fé cristã. Não são dos judaizantes, como alguns agora ensinam. São base para nós. O batismo e todo o resto desta lista continuam a ser aplicáveis a nós hoje, a todas as crianças espirituais que nascem no reino de Deus, a todos os filhos de Deus. Simplesmente aqui o autor de Hebreus diz que há mais para além disto. E às vezes nas igrejas cristãs fica-se só por estes temas e não se sai muito daqui. Mas há outros temas que são crescimento. Melquisedeque é um desses temas que é considerado maturidade, é considerado alimento sólido para cristãos experientes. Cristo é chamado de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas para percebermos isso temos que começar por entender quem era este Melquisedeque. Em Gênesis 14 diz assim: ora Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho.
pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está uma passagem, é muito citada quando às vezes se prega sobre o dízimo, mas esta passagem tem um significado muito além de pregações acerca de dízimos. Este Melquisedeque era rei de Salém. Salém era Jerusalém. Encontrei uma referência a este Melquisedeque na história dos Hebreus e eu vou ler aqui um pouquinho o que é que diz, o que é que Flávio Josefo diz, achei muito interessante. Num capítulo do livro 1, capítulo 9, verso 10. O rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam de Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu também com grandes demonstrações de estima e de amizade. Este príncipe chamava-se Melquisedeque, isto é, rei justo, e ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que, por consentimento unânime, ele tinha sido feito sacrificador do Deus Todo-Poderoso. Sacrificador do Deus Todo-Poderoso, ele era um sacerdote. É interessante vermos neste documento histórico essa referência a Melquisedeque. Este Melquisedeque era rei de Salém, Jerusalém, a cidade ainda num estado primitivo, muito antes de ser conquistada pelo rei Davi, e era também este tal sacrificador, era sacerdote do Deus Altíssimo. Quando eu me converti, comecei a ler a Bíblia e cheguei a Hebreus, eu fiquei convencida de que este Melquisedeque que tinha aparecido a Abraão era mesmo o Filho de Deus, porque havia uma passagem em Hebreus que me pareceu que queria dizer isso. Vamos ler essa passagem, depois vamos meditar um bocadinho sobre ela. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis e os abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dentre os melhores despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente, recebem dízimos homens que morrem, ele, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Esta expressão tinha-me convencido. Ali, porém, recebe aquele de quem se testifica que vive. Eu fiquei convencida que se estava a referir a Cristo, porque Cristo ressuscitou e continuava o autor de Hebreus a saber que ele estava vivo. Então, e testemunhavam que ele estava vivo. E eu acreditava que este Melquisedeque era o próprio Cristo, que tinha aparecido a Abraão, tal como aquelas aparições de revelações do anjo do Senhor, que eu já falei em vídeos anteriores. E que estas expressões todas me levavam a acreditar que se referia mesmo a Cristo. E vou-vos mostrar como mudei de ideias, como é que eu deixei de acreditar que era o Filho de Deus para acreditar que era outra pessoa. Em primeiro lugar, o autor de Hebreus diz que ele é feito semelhante ao Filho de Deus. E porquê que era semelhante ao Filho de Deus? Ele aqui diz que esta pessoa era rei de Jerusalém, é a primeira semelhança, e o Messias é o rei de Jerusalém. E o nome Melquisedeque vem de Melec e Tzadik, que é a justiça. Melec é rei, Tzadik é justiça em hebraico. Então era o rei de justiça. E o nome dele levava a pessoa a pensar no próprio Messias. Mas o autor de Hebreus diz que ele é só semelhante.
Mas mais à frente tem outra expressão misteriosa, porque diz que este tal Melquisedeque era aquele de quem se testifica que vivia. E era uma pessoa que não era reconhecida o seu pai, a sua mãe, como na Bíblia sempre se refere àquelas genealogias longas. Deste Melquisedeque não era contada essa genealogia. Até à conquista de Jerusalém, mais ou menos no ano 1000 a.C., a cidade chamava-se Jebus e era habitada pelos jebuseus. Eles foram conquistados por Davi e a cidade depois mudou o seu nome para Jerusalém, uma forma primitiva de pronunciar a palavra. Então, como é possível que num lugar onde habitavam estes povos pagãos tivesse havido um rei justo que, como diz Flávio Josefo, era um sacrificador do Deus Altíssimo, como diz a Bíblia, era um sacerdote do Deus Altíssimo e rei de Jerusalém? Como é que isso é possível? Na tradição judaica, este Melquisedeque é Shem, um dos filhos de Noé. Isto pode parecer estranho a primeira vez que nós ouvimos falar de uma coisa destas, mas se começamos a ver os anos desde o dilúvio e a somar os anos, chegamos à conclusão que realmente Shem estava vivo no tempo de Abraão. A Bíblia diz que 2 anos depois do dilúvio ele tinha 100 anos e Shem viveu mais 502 anos. Pelas contas dos anos da Bíblia, Abraão viveu no ano 392. Eu fiz as contas pelos anos que estão lá descritos e fiz uns quadros, coloquei no livro do Anjo do Senhor, tenho lá estes quadros e estes cálculos todos. Shem viveu ainda depois da morte de Abraão, que morreu com 175 anos. Isto vem em Gênesis 25:7. Isto quase que nos dá a vontade de rir. Como é que é possível uma coisa destas, não é? Mesmo Noé viveu ainda 350 anos depois do dilúvio e Abraão nasceu, ainda Noé não tinha morrido, morre depois passado alguns anos. Estes patriarcas estavam vivos naquela altura, mas não sabemos nada sobre eles. A Bíblia depois não nos conta como é que coexistiam. A Bíblia não nos conta como é que coexistiam estas pessoas, mas a realidade é que aparecem pessoas misteriosas como este Melquisedeque. E a tradição judaica diz que era Shem, que era um patriarca que estava a reinar em Jerusalém antiga. A verdade é que estes patriarcas, eles cultuavam o Deus verdadeiro e onde quer que eles estivessem, eles continuariam a ser sacerdotes do Deus Altíssimo. Entre as tábuas de Amarna, que são achados arqueológicos, existem cartas de Ebed-Tob, este que é um rei de Jerusalém e escreve ao rei do Egito. Este Ebed-Tob evoca os mesmos atributos e dignidade dadas a Melquisedeque na Epístola aos Hebreus. É identificado por uns como o próprio Melquisedeque e por outros como um sucessor. Quando Josué conquista Canaã, é referido também um rei chamado Adonisedeque, com um nome muito semelhante. Adonisedeque é o Senhor, é justiça, enquanto que Melquisedeque é rei de justiça. Parece aqui seguida uma tradição de nomes na cidade de Jerusalém e naquela região. Se Melquisedeque fosse mesmo o Senhor, o anjo do Senhor, Abraão tê-lo-ia adorado, tê-lo-ia venerado e seria uma conversa completamente diferente. Abraão tinha um comportamento diferente perante o Senhor. O que ali aconteceu é que Abraão reconheceu que este Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. Há uma ligação indiscutível entre Melquisedeque e o Messias. Ela existe, mas é uma figura. Melquisedeque é a figura do Messias. Melquisedeque é uma interpretação alegórica para compreendermos melhor o sacerdócio do Messias, o sacerdócio de Yeshua. Sobre isso vamos falar no próximo vídeo. Deus vos abençoe.